Alô, amigos, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje nós vamos dar prosseguimento à geometria euclidiana plana, tá certo? E com um dos assuntos que sempre é cobrado nas provas do Enem. Que assunto é esse? Relações métricas nos triângulos retângulos. Pois bem, vejam só. Um triângulo retângulo tem 6 elementos lineares muito importantes. E o que são elementos lineares? São segmentos de reta. Legal? Então veja só, um deles é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo e que se opõe ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Tá certo? Então nós temos a hipotenusa, um elemento linear, os dois catetos, que são os lados do triângulo retângulo adjacentes ao ângulo reto. Então, ao ângulo reto se opõe um lado denominado hipotenusa e ao ângulo reto são adjacentes dois lados denominados catetos. Aqui nós temos a altura relativa à hipotenusa, onde a altura relativa à hipotenusa encontra a hipotenusa. Esse pontinho é chamado de pé da altura. Aí o pé da altura divide a hipotenusa em duas projeções. Uma que vai do pé da hipotenusa até um dos vértices dos ângulos agudos e a outra projeção que vai do pé da hipotenusa até o vértice do outro ângulo agudo, tá certo? Aí veja só, se tivermos um triângulo retângulo, tá? A, B, C, que inclusive está aqui desenhado numa posição pouco convencional, porque geralmente quando nós vamos fazer uma figura representativa de um triângulo retângulo, a gente ou representa dessa maneira, não é? Colocando o ângulo reto à esquerda, ou a gente representa dessa maneira, colocando o vértice do ângulo reto à direita, mas nada impede que você posicione o triângulo retângulo assim. Aqui está o ângulo reto, aí você coloca o vértice do ângulo reto superiormente. É nessa posição que o nosso triângulo retângulo está representado. Então, um cateto é o cateto AB, que mede C. Outro cateto é o cateto BD, que mede B minúsculo. E a hipotenusa é AD, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, que mede A minúsculo. Essa é a altura relativa à hipotenusa, que parte do ângulo do vértice do ângulo reto, e a outra extremidade dessa altura está na hipotenusa. Esse ponto é o pé da altura, e do pé da altura para o vértice D, nós temos a projeção ortogonal do cateto que mede B sobre a hipotenusa. E essa projeção ortogonal do cateto que mede B sobre a hipotenusa, vamos dizer que ela mede N. E do pé da hipotenusa até o outro vértice da hipotenusa, que é a extremidade da hipotenusa, vértice do outro ângulo agudo, nós temos esse segmento EA ou AE, que mede M e que é a projeção ortogonal do cateto que mede C sobre a hipotenusa. Vamos dar um repasse aqui. Repare só. Então aqui está o triângulo retângulo com o vértice do ângulo reto na parte superior. Então este é um cateto
eu vou dizer que ele mede B. Este é o outro cateto, eu vou dizer que ele mede C. Esta é a hipotenusa, que eu vou dizer que mede A. E quando eu pego a altura relativa à hipotenusa, que vem do vértice do ângulo reto até um ponto na hipotenusa, formando ângulos de 90 graus com a hipotenusa, aqui você tem a altura relativa à hipotenusa. Do pé da altura até este vértice do ângulo agudo, do pé da altura até ele, esse segmento é a projeção ortogonal do cateto que mede C sobre a hipotenusa. Nós vamos dizer que mede M. Então, M é a medida da projeção ortogonal do cateto que mede C sobre a hipotenusa. E do pé da altura para o vértice desse outro ângulo agudo, que eu vou dizer que mede N, esse segmento que mede N aqui é a projeção ortogonal do cateto que mede B sobre a hipotenusa. Então, são 6 elementos lineares. A hipotenusa, 1. Os dois catetos, 3. A altura relativa à hipotenusa, 4. E as duas projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa, 6. Então hipotenusa, cateto, cateto, altura. Projeção ortogonal de um cateto sobre a hipotenusa e projeção ortogonal do outro cateto sobre a hipotenusa. Tá ok? Agora eu queria que vocês observassem o seguinte: quando você tem um triângulo retângulo, esse é o ângulo reto, alfa e beta são os dois ângulos agudos que são complementares entre si, porque a soma de suas medidas tem que ser 90 graus, tá claro? Aí quando você baixa a altura relativa à hipotenusa, quando você representa, surgem dois outros triângulos retângulos. Um é esse, cuja hipotenusa é um cateto do triângulo inicial, e os catetos são um deles, a altura do triângulo retângulo inicial e a projeção ortogonal desse cateto que está servindo de hipotenusa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo inicial. E se esse ângulo é de 90 graus e esse é alfa, esse triângulo retângulo aqui menor, ele tem dois ângulos, o alfa e o 90 graus, respectivamente congruentes a dois ângulos do triângulo retângulo inicial, alfa e 90 graus. Então esse terceiro ângulo é beta. E aqui eu tenho 90 graus beta aqui. Alfa, esse outro triângulo retângulo, também é semelhante aos dois primeiros. Então nós ficamos aí com 3 triângulos retângulos. O inicial, que é a ampliação dos outros dois. Esse aqui, beta, ou esse aqui, tá? Que é redução dos outros dois. E este aqui, que é uma ampliação desse e é uma redução do inicial. Foi baseado na semelhança desses 3 triângulos que Pitágoras criou 4 teoremas. São os conhecidos teoremas de Pitágoras, ou as relações métricas nos triângulos retângulos. Essas relações métricas nos triângulos retângulos são também conhecidas como os teoremas de Pitágoras. Por sinal, essas 4 relações métricas estão aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C, quadrado de B é A vezes N, quadrado de C é A vezes M, quadrado de H é M vezes N, e quadrado de A é igual ao quadrado de B mais o quadrado de C.
Agora veja, decorar essas expressões literalmente, dizer assim, eu aprendi, AH é igual a BC, B ao quadrado é AN, C ao quadrado é AM, H ao quadrado é MN, e A2 é igual a B2 mais C2, decorar dessa maneira não tem o menor significado, e essa decoreba leva muitas vezes você a erros quando vai utilizar esses teoremas. Então eu ficaria muito feliz se vocês se propusessem a entender o que cada teorema desse significa e de onde eles vieram, como é que foi feito para que se chegasse a eles. Então vejam que beleza. Eis aqui, fazer uma figura bem feitinha, o nosso triângulo retângulo. O que é que faz, o que é que obriga esse triângulo a ser um triângulo retângulo, tá? A, B, C. O que obriga esse triângulo a ser um triângulo retângulo é a existência de um ângulo de 90 graus interno. Esses dois outros ângulos são agudos e a soma de suas medidas é 90 graus, por isso que eles são complementares entre si, alfa e beta. Pois bem, este lado AB, eu vou dizer que ele mede C e ele é um dos catetos do nosso triângulo retângulo. Este lado AC, que é o outro lado adjacente ao ângulo reto, eu vou dizer que ele mede B e ele é o outro cateto. Um cateto mede B e o outro cateto mede C. Este lado BC, que se opõe ao ângulo reto, é a nossa hipotenusa, que eu vou dizer que mede A. Legal? Quando eu represento a altura relativa à hipotenusa, que parte do vértice do ângulo reto e vem até a hipotenusa, perpendicularmente à hipotenusa, surgem mais dois triângulos retângulos. Neste, um ângulo mede 90 graus, o outro mede alfa, esse terceiro ângulo é beta. Então esse triângulo é semelhante ao inicial, porque o inicial tem 90 graus, beta e alfa, e esse aqui tem 90 graus, beta e alfa. E neste outro triângulo retângulo aqui, eu tenho 90 graus beta, esse terceiro ângulo é alfa, até porque beta mais alfa tem que dar 90 graus, porque eles são complementares entre si. Então esse terceiro triângulo retângulo, tá certo? Ele é semelhante aos dois primeiros. Então nós ficamos aí com três triângulos semelhantes. Nesse triângulo aqui, o C, que do primeiro triângulo é um cateto, nele é a hipotenusa. E os catetos, um é H, a altura relativa à hipotenusa, e M, que vem do pé da altura até o vértice B, que é a projeção ortogonal do cateto que mede C sobre a hipotenusa que mede A. E do pé da altura até esse outro vértice, N, é a projeção ortogonal do cateto que mede B sobre a hipotenusa. E observe que a soma das medidas dessas duas projeções é igual à medida da hipotenusa, porque a hipotenusa fica decomposta nessas duas projeções graças ao pé da altura. Pois bem, para não ficar confuso, eu vou separar esses três triângulos. Vamos separá-los. O primeiro, não é? Que é o maior de todos. Vou fazer ele aqui numa escala um pouquinho menor, tá, gente? Para não tomar muito lugar no quadro. Tá aí ele, o primeiro.
Olhe lá para a primeira figura que eu fiz e vá dizendo aqui. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus, que está no vértice A. E esse é o alfa. E esse é o beta. Aqui, mede A. Aqui, mede B. E aqui, mede C. E eu vou chamar esse triângulo de triângulo 1. Agora vamos tirar daqui dessa figura, que está muito poluída visualmente, esse triângulo retângulo daqui, ó. Este. Que está nessa posição. Veja se não é. Por sinal, dos três, ele é o menor. Dos três, o inicial é o maior. Até porque os dois menores são partes do maior. Aí nesse triângulo, que é esse aqui, ele é um triângulo retângulo, olha aqui o ângulo reto, esse ângulo agudo mede alfa, esse mede beta. Então ele é uma redução do primeiro, o primeiro é uma ampliação dele. Esse cateto mede H, esse cateto mede M, que no triângulo inicial é a projeção ortogonal do cateto que mede C sobre a hipotenusa, e essa que é a hipotenusa dele, do segundo triângulo, que é um cateto no primeiro, mede C. Vou chamar esse triângulo de triângulo 2. E finalmente eu vou pegar esse terceiro triângulo aqui. Legal? Que é menor do que o triângulo 1 e é maior do que o triângulo 2. Certo? Um momentinho, para ficar bem bonitinho. Certinho. Como este triângulo é esse daqui, esse ângulo é de 90 graus, esse é o alfa e esse é o beta. E se os ângulos deles são 90 graus, beta e alfa, nesse daqui, 90 graus, beta e alfa, e nesse aqui, 90 graus, beta e alfa, eles três são semelhantes entre si. Esse triângulo que eu vou chamar de 3, ele é uma redução do 1 e é uma ampliação do 2. Esse triângulo que eu chamo de 2, ele é redução do 1 e do 3. E esse triângulo que eu estou chamando de 1, ele é ampliação do 2 e do 3. Aqui no triângulo 3 é a altura relativa à hipotenusa, que esse triângulo 3 é esse daqui. A hipotenusa do triângulo 3 é um dos catetos do triângulo 1, mais precisamente B. E aqui é o N, que é a projeção ortogonal do cateto que mede B, sobre a hipotenusa. O N é a projeção ortogonal. Legal ou não? Pois bem, como esses três triângulos são todos três semelhantes entre si, figuras geométricas semelhantes guardam proporcionalidade entre os seus elementos lineares, que podem ser os lados. Tá certo? Aí foi baseado na proporcionalidade entre os lados desses três triângulos que foram criadas as relações métricas nos triângulos retângulos, ou pura e simplesmente os teoremas de Pitágoras, que por sinal muita gente quando fala teorema de Pitágoras pensa que só existe um, né? Na realidade são 4. E vamos à demonstração desses
teoremas e também ao enunciado. O que é que me diz o teorema 1? O teorema 1 afirma o seguinte, que em todo triângulo retângulo, a medida de um cateto só do triângulo retângulo, ele é a média geométrica entre as medidas da hipotenusa e da projeção ortogonal deste cateto sobre a hipotenusa. Vou repetir. Em todo triângulo retângulo, a medida de um cateto é média geométrica entre as medidas da hipotenusa e da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Como é que fica isso, hein, professor? Vocês se lembram das aulas de médias, que se você tiver dois números, x e y, a média geométrica entre esses dois números é a raiz quadrada de x vezes y. Como esse teorema diz que a medida de um cateto é a média geométrica entre as medidas da hipotenusa e da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa, se eu pegar aqui no triângulo inicial, que é o triângulo de referência, o cateto que mede B, esse B é a média geométrica entre a hipotenusa A e a projeção ortogonal desse cateto que mede B sobre a hipotenusa. E a projeção ortogonal desse cateto que mede B sobre a hipotenusa é N. Então, numa linguagem, falando o letrismo, B é a média geométrica entre A e N. Se B é a média geométrica entre A e N, o B é a raiz quadrada de A vezes N. Mas como foi que Pitágoras chegou a essa conclusão? Veja como é fácil. O triângulo 1 é semelhante ao triângulo 3. Se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 3, os lados homólogos correspondentes desses dois triângulos são proporcionais. Quem é que se opõe a 90 graus no triângulo 1? A 90 graus, quem é que se opõe? A. Quem é que se opõe ao mesmo 90 graus no triângulo 3? B. Quem é que se opõe a alfa no triângulo 1? B. E quem é que se opõe ao mesmo alfa no triângulo 3? N. Moral da história. B vezes B, produto dos meios. Quadrado de B é igual ao produto dos extremos, A vezes N. E se o quadrado de B é A vezes N, B é a raiz quadrada de A vezes N. Então, B é a média geométrica entre A e N. O que é B? A medida de um cateto. O que é A? A medida da hipotenusa. E o que é N? A projeção ortogonal do cateto que mede B sobre a hipotenusa. Então, a medida de um cateto é a média geométrica entre as medidas da hipotenusa e da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Mas da mesma maneira que o triângulo 1 é semelhante ao 3, ele também é semelhante ao 2. E se ele é semelhante ao 2, quem é que se opõe a 90 graus no 1? A. Quem é que se opõe a 90 graus no 2? C. Quem é que se opõe a beta no 1? C. E quem é que se opõe ao mesmo beta no 2? M. Produto.
dos meios, quadrado de C, é igual a A vezes M. Veja só, aqui são duas maneiras diferentes de se escrever o mesmo teorema. E por que tem duas maneiras diferentes? Porque existem dois catetos. Então aqui é a aplicação do teorema 1 para o cateto que mede B, onde N é a projeção ortogonal de B sobre A, e aqui é o mesmo teorema aplicado ao cateto que mede C, e o M é a projeção ortogonal de C sobre A. Então a medida de um cateto de um triângulo retângulo, e como ele tem dois catetos, me possibilita duas aplicações, a medida de um cateto de um triângulo retângulo é a média geométrica entre as medidas da hipotenusa e da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Agora vamos para o teorema 2. O teorema 2 diz que em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é também média geométrica. Só que a altura relativa à hipotenusa é média geométrica entre as duas projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então aí ficou simples agora, né? A altura relativa à hipotenusa do triângulo inicial é H. Então esse H é a média geométrica entre as medidas das duas projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa, que são MN. Então H é a média geométrica entre M e N. Se H é a média geométrica entre M e N, H é a raiz quadrada de M vezes N. Mas de onde é que isso vem? Da semelhança desses dois triângulos retângulos aqui. Esqueça o primeiro, só esses dois. Bora nessa? Quem é que se opõe a alfa no triângulo 2? H. Quem é que se opõe ao mesmo alfa no triângulo 3? N. Quem é que se opõe a beta no triângulo 2? M. E quem é que se opõe ao mesmo beta no triângulo 3? H. Conclusão: produto dos extremos, quadrado de H, é igual ao produto dos meios, M vezes N. Então, quadrado de H é igual a M vezes N, certinho? Então, se o quadrado de H é igual a M vezes N, H é a raiz quadrada entre M e N. H é a média geométrica entre M e N. A altura relativa à hipotenusa é a média geométrica entre as medidas das duas projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa. Vamos agora para o terceiro teorema. O terceiro teorema. O terceiro teorema não fala em média geométrica. Só quem fala em média geométrica são os dois primeiros, não é? O 1, que o cateto é a média geométrica entre a hipotenusa e a projeção ortogonal dele sobre a hipotenusa. E que a altura é a média geométrica entre as duas projeções. E o terceiro? O terceiro diz assim, que em todo triângulo retângulo, quando você multiplica a hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa, você acha o mesmo resultado que quando multiplica as medidas dos dois catetos entre si. Aí fica hipotenusa
vezes altura é igual a cateto vezes cateto. E de onde é que isso vem? Da semelhança entre o triângulo 1 e o 2, ou então, tanto faz, da semelhança entre o triângulo 1 e o 3. Como o 1 e o 2 estão mais próximos, vamos chegar a esse terceiro teorema partindo da semelhança desses dois triângulos, tá legal? Então bora lá. Quem é que se opõe a 90 graus no 1? A. Quem é que se opõe ao mesmo 90 graus no 2? C. Quem é que se opõe ao ângulo alfa no triângulo 1? B. E quem é que se opõe ao mesmo ângulo alfa no 2? H. Conclusão, A vezes H, produto dos extremos, é igual a B vezes C, produto dos meios. Sensacional! E finalmente o quarto teorema. Esse quarto teorema é chover no molhado, porque esse é o mais conhecido dentre os quatro, até porque é o que se usa com maior frequência, tá certo ou não? E muita gente pensa até que de tanto usá-lo, que ele é o único teorema de Pitágoras, que é o que diz: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, que tem muita gente que mania dizer o quadrado da hipotenusa, não é o quadrado da hipotenusa. Você não está elevando a hipotenusa ao quadrado. O que você eleva ao quadrado é a medida dela, o comprimento da hipotenusa. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos. Todo mundo conhece esse teorema, agora são poucas as pessoas que sabem de onde ele veio, a origem dele, como foi que ele nasceu. Pois bem, esse quarto teorema, a gente pode afirmar até que ele é um corolário do teorema 1. Ele é uma consequência do teorema 1. Porque o teorema 1 me diz duas coisas: que o quadrado de B é igual a A vezes N, e que o quadrado de C é igual a A vezes M. Aí eu pego essas duas afirmações do teorema 1, quadrado de B é igual a A vezes N, quadrado de C é igual a A vezes M, e formo um sistema. E nesse sistema eu aplico o método da adição. Aí fica quadrado de B mais quadrado de C, adicionando ambos os membros das duas equações, quadrado de B mais quadrado de C, é igual a A vezes N mais A vezes M. A vezes N mais A vezes M. Então fica quadrado de B mais quadrado de C, põe o A em evidência, é A vezes N mais M. E o N mais M, que é a soma das medidas das duas projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa, o N mais M, o N mais M é igual a A, porque se você somar, se você adicionar as medidas das duas projeções, você vai ter a medida da hipotenusa. E se esse N mais M é A, então o quadrado de B mais o quadrado de C é igual ao quadrado de A. Legal? Ou seja,
O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ok? Então aí estão, queridos, os 4 teoremas de Pitágoras. Agora, pelo amor de Deus, não vá decorar essas letras, porque às vezes ele muda o posicionamento das letras, né? Muda as letras. Então, por exemplo, veja que maldade se ele fizesse assim: triângulo retângulo, e ele dissesse que esse cateto mede A, esse cateto mede C, e esse cateto mede B, e a hipotenusa mede C. A altura relativa à hipotenusa H, a projeção de B sobre C, M, e a projeção de A sobre C, N. Aí iria modificar tudo, mas não modifica o teorema. Bora lá? Primeiro teorema, só para treinar. A medida de cada cateto, quais são as medidas dos catetos? B e A. Então a medida de cada cateto é a média geométrica. É a média geométrica. Entre as medidas da hipotenusa, a hipotenusa mede C. E a medida da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Como aqui o cateto é B, a projeção ortogonal dele sobre a hipotenusa é M. E aqui, como o outro cateto é a projeção ortogonal de A sobre a hipotenusa, que mede C, é N. Então veja que já bagunçou, né? O segundo vai ficar do mesmo jeito, né? Porque a altura relativa à hipotenusa é H e as duas projeções são M e N. A altura é média geométrica entre as projeções. E o terceiro? Quando você multiplica a hipotenusa C pela altura relativa à hipotenusa, C vezes H, o resultado é o mesmo que se multiplicar os dois catetos, A e B. E o quarto, que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa, só que a hipotenusa nesse triângulo não é A, é C. É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, e as medidas dos catetos são A e B. Né? Então, muito cuidado, porque às vezes o professor pergunta assim: olha, o teorema de Pitágoras, A2 igual a B2 mais C2. Aqui o A2 é igual a B2 mais C2, mas aqui não. Aqui é o C2 que é igual a A2 mais B2. Então, ao invés de decorar A2 igual a B2 mais C2, aprenda que você pega a medida da hipotenusa e eleva ao quadrado. Pode ser qualquer letra que está lá na medida da hipotenusa. É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ok? Na realidade, dentre todos os teoremas de Pitágoras, dentre esses 4, o que nós mais utilizamos, o que tem mais aplicações notáveis, é esse quarto. E, inclusive, esse quarto teorema, aquele que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, o que notabilizou ele foi uma aplicação dele, 2 aplicações dele, para calcular, tá certo? Entes lineares que antes do surgimento desse teorema era impossível calcular. E quais são esses elementos lineares? A diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. Antes desse quarto teorema, ninguém conseguia calcular com precisão a medida da diagonal de um quadrado e a medida da altura de um triângulo equilátero. E como é que se calcula isso? Aprenda com muito amor e carinho, porque é de grandiosa utilidade. Enquanto a lâmpada do projetor aquece, eu vou tomar uma aguinha. Ok, gente?
né? Vou dar uma apagadinha aqui na lâmpada para ficar melhor, não é? A visualização aqui é ao vivo, né? Então aí está, né, gente? A figura relativa ao que nós já estudamos. E vamos ver aqui. Vamos aprender agora a calcular a medida da diagonal do quadrado e aprender a calcular a altura do triângulo equilátero. Então veja só, aqui nós temos um quadrado que é o polígono regular de 4 lados. Se eu disser que esse lado mede L, todos os lados desse quadrado medirão L. Porque o quadrado, por ser um polígono regular, ele é equilátero. Mas o que nós estamos querendo calcular é a medida da diagonal desse quadrado. E a diagonal de um quadrado liga dois vértices opostos. Então aí está a diagonal do quadrado. Está bem visível, Gustavo? Digamos que essa diagonal mede D. Eu não sei se vocês notaram, esse triângulozinho aqui que eu estou achurando é um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto aqui desse triângulo. A diagonal do quadrado é diagonal, mas desse triângulo retângulo é a hipotenusa. E esses dois lados do quadrado são os dois catetos. Aplicando o quarto teorema, o quadrado da medida da hipotenusa, quadrado de D, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quadrado de L mais quadrado de L. Então, o quadrado de D é quadrado de L mais quadrado de L 2 vezes o quadrado de L. Então, D é a raiz quadrada de 2 vezes o quadrado de L. 2 não é quadrado perfeito, mas quadrado de L é o quadrado perfeito de L. Então, a raiz quadrada do quadrado de L é L. Então, daqui sai que o D, a diagonal de um quadrado, é igual ao lado desse quadrado multiplicado pela raiz de 2. Então, o que era impossível antes do quarto teorema de Pitágoras existir, tornou-se super fácil. Toda vez que você quiser a diagonal de um quadrado, o comprimento dela, é só você pegar o comprimento do lado e multiplicar pela raiz de 2. Então, se você tem um quadrado que cada lado dele mede 5, a diagonal dele mede 5 raiz de 2. Já terminou. Porque a diagonal do quadrado é o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, essa diagonal é o lado 5 multiplicado pela raiz de 2. Então, essa diagonal é 5 raiz de 2. O outro problema impossível era o cálculo da altura do triângulo equilátero. Então, eis aqui um triângulo equilátero. Então, se esse lado mede L, lado do triângulo equilátero, esse lado mede L e este lado mede L também. Cadê a altura desse triângulo equilátero? Olha ela aqui. Vem do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E esse ponto aqui é o pé da altura. Mas como o triângulo é equilátero, o pé da altura é o ponto médio do lado. Então aqui mede L sobre 2 e eis aqui a altura. Não sei se você notou, esse triângulo é um triângulo retângulo. Aí o lado do triângulo equilátero é a hipotenusa do triângulo retângulo.
A altura do triângulo equilátero é um cateto e a metade do lado do triângulo equilátero é o outro cateto. Então você tem aqui hipotenusa L, cateto H, cateto L sobre 2. Aplicando o quarto teorema de Pitágoras, nós ficamos com o quê? Quadrado da medida. Não, vamos começar pelos catetos. O quadrado da medida de um cateto, quadrado de H2, mais o quadrado da medida do outro cateto, o quadrado de L sobre 2. Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, H e L sobre 2, tá certo ou não? É igual ao quadrado da medida da hipotenusa, é igual a L2. Então fica quadrado de H mais o quadrado de L sobre 2, quadrado de L sobre 4, igual ao quadrado de L. Então o quadrado de H é igual ao quadrado de L menos o quadrado de L sobre 4. Aí aqui eu tenho uma subtração de frações, né? O denominador dessa é 4, dessa é 1. Então o quadrado de H é igual, tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores para poder subtrair essas duas frações. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes o quadrado de L, 4 quadrado de L, menos 4 por 4 dá 1, 1 vezes quadrado de L, quadrado de L. Então o quadrado de H é igual a 3 vezes o quadrado de L sobre 4. Então H é a raiz quadrada de 3 quadrado de L sobre 4. 3 não é quadrado perfeito, 4 é o quadrado perfeito de 2, e aqui é o quadrado perfeito de L. Então a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada do quadrado de L é L, e o 3, por não ser quadrado perfeito, fica a raiz de 3, que por sinal é um número irracional. Conclusão: H, a altura do triângulo equilátero, é igual a L, o lado do triângulo equilátero, vezes a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, o que era impossível de ser calculado antes, tornou-se facílimo. Toda vez que você quiser a altura de um triângulo equilátero, é só pegar o lado desse triângulo equilátero, a medida do lado, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 2. Então, por exemplo, se você tiver um triângulo equilátero de lado 6, é instantâneo. A altura desse triângulo equilátero é 6, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. A altura desse triângulo equilátero é 3 raiz de 3. Sensacional! No próximo vídeo, resolução de exercícios. Um beijo.